Also ganz ohne Bannen wird das nicht gehen, aber jetzt hoffentlich bis Ende der Veranstaltung schon. Wir haben das Problem auch herausgefunden. Ja, Centerla. Also machen wir einen kurzen Check, ob das wirklich funktioniert bei allen. Ja, habt ihr alle eure Headsets und so weiter? Ja? Ok, dann Simi, bitte. Alô? Pronto. Estivemos fora do ar, mas já voltamos. Pode meter bala? Pode começar? Então, vamos lá. Eu estava falando exatamente que as pessoas transgêneras não se enxergam no lugar da cidadania, do seu acesso a direitos. E a gente não se vê... em um desses lugares é a escola, né? A gente não ocupa esse lugar por tamanha exclusão. E, inclusive, nos programas sociais. Programas como a EJA, que aqui foi citado diversos públicos, mesmo a população LGBT, em especial a população transgênera, não acessa no Brasil. E aí, por isso, a gente pensou na Prefeitura de São Paulo, que é a maior capital, a metrópole, né? A maior metrópole do Brasil, pensou em fazer um programa específico, que é esse que eu vou apresentar, e que eu tive a honra de coordenar. E, dialogando com o que foi falado no início, de que nós precisamos voar, o símbolo de pessoas trans, um dos símbolos que nós usamos no Brasil é a borboleta. Por isso, a logomarca do Transcidadania, em cima, é uma borboleta estilizada, por causa da transformação que a borboleta representa, né? Que passa por um processo de transformação até virar essa linda imagem de borboleta. Então, a gente voa bastante. E aí, vamos lá, vamos tentar explicar para vocês um pouquinho o que foi esse programa. Essa é uma imagem do lançamento do Transcidadania. Lá no centro tem o prefeito Haddad, que era o prefeito de São Paulo na época. Pode passar. E o que é o programa Transcidadania? Foi o maior programa de reintegração social de travestis e transexuais do Brasil e da América Latina. Tem entre os principais objetivos a elevação da escolaridade, a qualificação profissional e a formação cidadã. Foi coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Teve início no dia 29 de janeiro de 2015. O dia 29 de janeiro, no Brasil, é comemorado o Dia da Visibilidade Trans. É uma data nossa do Brasil. O início dele foi com 100 participantes em situação de vulnerabilidade social, e hoje o programa atende 200 participantes. E passou por diversas mudanças fundamentais, e alguns de montes após a coordenação da atual gestão. Mas falar isso é muito quadrado, porque o Transcidadania ele foi para todas nós que fizemos parte, tanto o corpo técnico quanto as beneficiárias e beneficiários do programa, um processo de emoção muito grande. Então, ele foi um programa que não dá conta de explicar aqui. E eu falo e me arrepio, porque foi muito importante. A Prefeitura de São Paulo, ao identificar que é a maior cidade do Brasil e que recebe travestis e transexuais de todos os outros estados por conta da exploração sexual e do mercado sexual, identificou que precisava fazer algum programa que desse conta da recuperação, né, ou da superação de algumas situações de vulnerabilidade que essas pessoas vivem. Aqui são algumas imagens da formatura, mas a gente pode voltar depois nelas? Pode. Motivos que levaram. Então, a Prefeitura fez um diálogo com os movimentos sociais e foi buscar em algumas pesquisas a justificativa para o programa. Não dava simplesmente para falar que era um programa para travestis e transexuais, num processo de enfrentamento que nós já vivíamos na época,
Para contextualizar, isso era no governo Dilma, né? Foi lançado no final do primeiro ano do governo Dilma, do primeiro mandato da Dilma, e a gente já enfrentava ali uma reação fundamentalista, religiosa, muito grande. E nós precisávamos fundamentar o programa. Não era simplesmente um programa para travestis transexuais. Por que fazer um programa desse? E aí tem aqui um mapa que tenta dar conta da situação, explicar um pouco a situação de vulnerabilidade dessas pessoas, que essas pesquisas nos mostraram. Então, a gente vai citar aqui o não reconhecimento social e jurídico de travestis transexuais. Né? São pessoas que são tidas na sociedade ou como pecado, fruto do pecado, coisa do demônio, ou como vergonha, né? Imoralidade. Então, nós somos assim porque nós somos pessoas sem vergonha, pessoas imorais. A transfobia social e institucional, né? A estrutura do Estado é uma estrutura que não permite a nossa existência, que não dá conta nos seus cadastros. Né? Imagina um programa que se chama Bolsa Família, como foi falado aqui pela colega. Ele é baseado num conceito de família que, mesmo sendo alargado para essas novas conjunturas familiares, não dá conta de pessoas que foram expulsas da família e que, por isso, não se enxergam como família. Então, o cadastro, por exemplo, não dá conta das pessoas LGBT como um todo, LGBT e mais. A migração forçada. Eu sou do Pará, que é um estado da Amazônia, e as pessoas travestis transexuais, travesti é um termo também muito da América Latina, né, mas as pessoas transgêneras, que eu acho que é um termo que tem mais apropriado aqui para a Europa, migram desse estado para se prostituir em São Paulo, no eixo sul e sudeste, para dar conta de sobreviver por conta da exclusão, do abandono familiar e da exclusão do Estado. Então, por isso a gente chama de migração forçada. Algumas pessoas chamam de tráfico de pessoas. Nós chamamos de migração forçada porque nós buscamos isso para sobreviver. A evasão precoce da escola. A escola nos expulsa, não é abrindo a porta e dizendo para a gente ir embora. É fazendo com que esse espaço seja incômodo para a gente, porque nos julgam cotidianamente, somos motivo de piada e chacota constantes, e ninguém fica num lugar que não é bem-vinda. Imagina se vocês chegassem aqui nessa sala e nós começássemos a julgar vocês, a olhar a roupa, a dizer por como vocês se portam, e ficássemos reclamando disso o tempo inteiro. Nenhuma de vocês ficaria aqui. E nós não ficamos na escola, por conta das diversas agressões. Nós tivemos relato no Transcidadania de pessoas que saíram da escola 20 anos antes de adentrar no programa. E os relatos eram os piores. Eram relatos de estupros, eram relatos de pessoas que disseram: a última vez que eu saí da escola, eu saí fugida. E eu fico muito emocionada quando eu falo isso. Mas são pessoas que relatavam dizer assim: eu saí no porta-mala do meu professor, porque eu não aguentava mais apanhar na escola. Então, eram coisas desse tamanho que nós escutávamos no início do programa e que criavam um temor nas pessoas. Eu vou entrar num programa em que eu vou voltar para esse lugar de tamanha opressão. Então, isso era um desafio muito grande no programa. A expulsão de casa, que eu já falei, né, são pessoas que saem com 14 anos das suas casas e, aos 14 anos, estão se prostituindo na rua. No período que eu me prostituí, com uns 30 anos de idade, eu via travestis transexuais ao meu lado, na adolescência, já fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas. Condições precárias de moradia, são pessoas que ou moram na rua ou moram em casas só de travestis, com um quarto que dividem 6 pessoas, um quarto minúsculo que dividem 6 pessoas. Então, é uma situação muito precária. A prostituição como única alternativa de vida. E esse era o principal desafio. Porque nós não queríamos ser contra a prostituição. E não somos. Mas ter ela como única alternativa de sobrevivência é algo muito agressivo. Pensar que eu quero ser prostituta é uma coisa. Pensar que eu só tenho isso
como escolha de sobrevivência, para me alimentar e para existir, é de uma agressão, de uma violência estatal, inclusive, muito grande. A violência policial, que é algo muito recorrente na pesquisa que nós fizemos, era algo quase unanimidade, né? E ainda é, mesmo fora, né? E isso eu acho que é universal. A ausência de políticas públicas e um processo transexualizador clandestino. Explicar o que é o processo transexualizador. No governo Lula, e foi ampliado no governo Dilma, nós conseguimos o direito de fazer, no Sistema Único de Saúde, que é o sistema público, o nosso processo de transição. A hormonização, algumas cirurgias, né? Ou de prótese mamária, ou a própria cirurgia de transgenitalização. Pelo SUS, ainda é pouco acesso, mas é um dos poucos países que garantem isso, né? E, para mim, foi a maior revolução na área LGBT dos governos progressistas do Brasil, foi esse processo. Só que muitas pessoas, antes desse processo, fazem uso clandestino. O que é isso? Eu mesma, quando me hormonizava, que já não me hormonizo mais, até por conta da violência que foi no meu corpo, eu fazia de forma clandestina. Eu ia numa farmácia, tomava hormônios e da minha vontade. Então, eu tomava, por exemplo, uma cápsula, uma cartela inteira, na segunda-feira, e 5 comprimidos por dia, antes do café da manhã, porque eu fiz uma transição tardia. Então, imagina o quanto isso é violento no seu corpo, né? E sem um acompanhamento médico, que é o que garante hoje o processo transexualizador, e que muitas de nós vêm fazendo uso no Brasil. Pode passar. Consequências disso, uma população de difícil acesso e não acesso aos serviços públicos. Pessoas travestis e transexuais no Brasil não acreditam no serviço público e não se veem como cidadãs. Tem uma história muito interessante, abri um parêntese, de uma moça travesti em Minas, que ela, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, ela ia nos serviços e não conseguia, e ela rasgou a sua identidade, o seu documento de identificação nacional, e disse, eu não preciso desses, porque o Estado não me enxerga. E ela morreu sem identidade, anos depois. Porque ela não precisava. Então, as pessoas não se percebem nesse lugar. Por isso, o nome transcidadania. Nós queríamos dizer que pessoas travestis e transexuais são, sim, cidadãos e cidadãs, né? E são garantidoras de direito. Morte precoce. A expectativa de vida de uma pessoa travesti transexual no Brasil é de 35 anos de idade. De 30 a 35 anos de idade. A dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Então, se você não está na educação formal, se você não tem esse processo, muito dificilmente você vai conseguir um emprego, né? E, quando você tem, a sua imagem é algo que choca, é algo que rejeita, o mercado de trabalho rejeita, né, pessoas como nós, numa convivência natural, que deveria ser. E transtornos de saúde mental e uso abusivo de álcool e outras drogas, e uma alta prevalência de HIV e outras ISTs. Imputam a nós o fato de que eu sofro porque eu sou transgênera. O sofrimento não é por sermos quem somos. O sofrimento é por conta do preconceito e da exclusão que impõe a nós. E isso causa uma autoestima zero na pessoa. E, a partir daí, diversos problemas de saúde mental ocorrem, por conta da carga de preconceito que essas pessoas têm no dia a dia. Bom, aqui são alguns dados, mas eu vou passar rápido para a gente avançar. Segundo a ONG Transgender Europe, que é uma ONG daqui da Europa, o Brasil é o país que mais registra mortes de travestis e transexuais. Nós chegamos a quase 200 pessoas assassinadas ano passado, simplesmente por serem travestis e transexuais. E os crimes são bárbaros. Não é um tiro, não é uma facada. São 27 facadas. São 10 tiros na cara. São crimes muito bárbaros. Por outro lado, o Brasil, segundo o site Xvideos, não sei se vocês conhecem, eu sou muito, acesso bastante, né? É um site pornô
que fez uma pesquisa interna e que ele mesmo alega que o Brasil é o país que mais consome pornografia de travestis transexuais. Olha que disparate. É o país que mais mata e é o país que mais acessa a pornografia. Então, nós não existimos, é uma política de morte que existe para a gente. Nós não existimos nesse espaço do direito. Nós só existimos para servir sexualmente homens brancos cisgêneros, na sua maioria, e homens de família, os homens de bem, o pilar da família brasileira, que é quem nos acessa à noite na esquina. Resultados que nós obtivemos do programa. Mas, primeiro, eu queria, antes de prosseguir, falar um pouco do que foi a estratégia do programa, porque eu acho que eu não consegui dar conta na apresentação, e aí a gente vai pular algumas lâminas aí. Mas, antes de falar dos resultados, eu queria falar um pouco sobre isso. O programa ele foi feito, nos 2 primeiros anos do governo, intensas rodas de diálogo com os movimentos sociais e com pessoas travestis e transexuais. A Prefeitura de São Paulo possuía uma coisa chamada POT, Programa Operação Trabalho, que concedia uma bolsa um pouco maior do que o salário mínimo brasileiro. Estou rápida? Um pouco melhor. Concedia uma bolsa, auxílio, para pessoas diversas, né, população de rua, LGBTQI e outras categorias, para que prestassem serviços na prefeitura. Serviços como tirar cópia, serviços subalternos, né? Servir um café, atender um telefone. Essa pessoa recebia esse valor para trabalhar 6 horas por dia. Estão gostando de me ver aqui, estão querendo estender o meu tempo na frente. Eu acho que é isso, né? Ok? Tá. Recebiam esse valor para fazer esses serviços subalternos, né? Não sei que palavra usar, menores na prefeitura. E o que nós fizemos? Nós sabíamos que trazer de novo para o espaço da escola essa pessoa seria um processo violento também. Como diminuir isso? Como diminuir essa violência? E como garantir adesão a isso? Se essas pessoas têm que sobreviver e se elas não estão no mundo do trabalho. A bolsa era essa possibilidade. E a gente fez o quê? A gente pegou esse programa, convenceu a Secretaria do Trabalho da Prefeitura de que essas 6 horas de trabalho, que estava no decreto, ia ser revertida pelas horas de educação e de convivência com o programa. Para além disso, não dava para ter somente a bolsa se a gente não tem o que a colega falou, um suporte. Então, nós tínhamos que ter uma equipe que desse conta de acompanhar a vida dessas pessoas. Então, foi montada uma equipe com psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. E auxiliares administrativos, e eu que coordenava. E esse acompanhamento era feito para que a gente conseguisse superar, porque nós também identificamos como prioridade o perfil de quem não tinha completado o fundamental, né, que é, como eu posso falar, a educação básica da básica, né? E pessoas que tinham, né, a gente sabia que a gente teria pessoas com uso abusivo de álcool e drogas, pessoas em situação de rua, e que nós precisávamos dar conta no Estado. Era a possibilidade do programa interferir no Estado e começar a provocar a existência dessas pessoas no serviço público.
Então, uma pessoa que chegava no programa, ela imediatamente era encaminhada para a EJA, que a colega falou, os CIEJAs, que eram centros, escolas só de EJA, né? E era acompanhada pelos profissionais para dar conta dessa superação, né? Então, ia para os outros programas, né? Para abrigos, né? Fazia o seu processo transexualizador na saúde, ia fazer, né, diversas ações dentro do Estado, nas diversas áreas, que dessem conta de ajudar essa pessoa a ter mais autonomia para poder ficar no programa. E era matriculada na EJA, então era condicionante ter essas horas de aula e esse acompanhamento. E, para ir além, como a colega também apontou, tinha que ter a formação política. Não dava só para a pessoa ter o seu diploma. Ela tinha que se entender cidadã. Ela tinha que saber o que é o Estado, o que é o poder, o que é executivo, legislativo, judiciário, como é que é o sistema político brasileiro, para ela conseguir dar conta de, por si só, entender e disputar os seus direitos. E aí, nós trouxemos uma equipe de pessoas da academia, algumas delas escreveram aí os artigos do livro, que pensaram uma dinâmica nós chamávamos de curso de cidadania e direitos humanos, para dar conta de falar esses temas tão pesados para essas pessoas. E não podia ser um formato de sala de aula padrão, com professora, né, falando no quadro negro. Precisava de uma dinâmica diferenciada, freiriana. E aí a gente foi falar de trazer vídeos, música, né, grupos terapêuticos que dessem conta de que a gente entendesse a dimensão do Estado, a gente entendesse que lugar é esse que a gente está disputando e que é nosso direito, que não pode ser negado a nós por sermos quem somos. E esse curso foi brilhante, porque no começo do programa, no primeiro cadastro social, vou citar só um exemplo, 30% das pessoas, dessas 100 primeiras, se declararam negras. E nós víamos que não era. Então, nós fomos debater, por exemplo, racismo. E, no final do curso, apenas 6 meses, o programa tinha duração total de 2 anos. Nos primeiros 6 meses, ao final do curso de Cidadania e Direitos Humanos, 70% se declararam negras. Então, um processo de empoderamento e de autoconhecimento muito importante. Para além de outras questões que não dá para falar aqui. Mas, agora eu vou abrir um parêntese. A gente funcionava num outro prédio, não era o mesmo prédio da secretaria. E, quando atrasava a bolsa, por exemplo, elas iam lá reclamar. Quando alguém tratava mal na escola, elas iam reclamar. E o pessoal da secretaria ligava desesperado para mim e dizia assim, vem resolver. E eu dizia, eu não. Vocês não queriam que elas se empoderassem? Então aceita, meu amor. E resolve. Né? E isso mexeu com a Prefeitura de São Paulo. Porque nós estávamos exatamente, né, trabalhando com a autoestima dessas pessoas para que elas fossem atrás do seu. E nós íamos ter que aprender a lidar com isso. A lidar com essas pessoas travestis e transexuais, cobrando de nós, governo, sobre os seus direitos. E isso foi uma constante durante todo o programa. Num processo de questionamento do próprio programa. Porque elas diziam o que faltava, o que precisava melhorar, e elas exigiam que melhorasse. E a gente foi criando uma dinâmica de entender melhor isso. Pode passar. Então, aqui tem uma evolução da escolaridade, né? 87% das beneficiárias cursavam ensino médio e 13% cursavam o ensino fundamental, no começo do programa, e 13% cursavam o ensino médio. 30% das beneficiárias concluíram o ensino fundamental